Seja bem-vindo aos Segredos Bíblicos 360. No ano 970 a.C., Salomão, o terceiro rei de Israel, ordenou a criação de um grimório que conteria feitiços e rituais obscuros para subjugar demônios e forças sobrenaturais. Esse livro, conhecido como As Clavículas do Rei Salomão, foi concebido como uma obra singular, capaz de conceder poder sobre entidades malignas do submundo. Sob a supervisão de Salomão, escribas e sacerdotes especializados registraram cada palavra com extrema precisão. O livro foi selado com símbolos arcanos e consagrado por meio de sacrifícios humanos, garantindo a potência de seu conteúdo. O primeiro ritual, o encontro com Asmodeus. Após a conclusão do grimório, Salomão decidiu testá-lo. Em seu majestoso palácio, realizou um ritual proibido para invocar Asmodeus, um dos príncipes do inferno. A atmosfera ficou densa e um cheiro sulfuroso tomou conta do ambiente quando a criatura emergiu em um círculo de fogo. Seus olhos brilhavam com um fulgor infernal. Utilizando os encantamentos inscritos no grimório, Salomão conseguiu subjugar Asmodeus e arrancar-lhe segredos proibidos sobre a vida, a morte e os mistérios do além. No entanto, sua presença deixou marcas sombrias nos muros do palácio, como se sua essência nunca tivesse desaparecido por completo. O preço do poder. A maldição de Salomão. Pouco depois da criação do grimório, Salomão começou a ser atormentado por sombras demoníacas que emergiam do chão. Criaturas deformadas e aterradoras tentavam arrastá-lo para o abismo do submundo. Seu corpo, tomado por uma energia maligna, começou a definhar, como se sua vitalidade estivesse sendo drenada. Apavorados com o que presenciavam, os sacerdotes da corte decidiram esconder o livro em um local secreto dentro do Templo de Jerusalém. Para impedir que qualquer mortal tivesse acesso ao seu poder, cercaram-no com amuletos sombrios e selos ritualísticos, criando uma barreira de energia maligna que afastaria qualquer um que tentasse se aproximar. O saque da Babilônia e a possessão do grimório. No século 7 a.C., Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e reduziu o templo a ruínas. Durante o saque, um soldado babilônio encontrou o grimório escondido atrás da sala de orações. Ao notar as inscrições e maldições gravadas, decidiu levá-lo consigo como um troféu de guerra. Entretanto, aqueles que tentaram decifrar seu conteúdo foram atacados por entidades demoníacas que emergiam das sombras, lançando chamas sobrenaturais e devorando suas almas. Aterrorizados, os magos da Babilônia realizaram rituais para conter o poder do livro, selando-o em uma câmara secreta do palácio, onde permaneceu adormecido por séculos. A conquista persa e o despertar do grimório. No final do século 6 a.C., o rei Ciro II da Pérsia conquistou a Babilônia. Durante a ocupação, um mago persa interrogou um prisioneiro babilônio, que confessou a existência do grimório oculto sob os alicerces de uma câmara secreta. Ao tomar conhecimento da história, Ciro ordenou que o livro fosse recuperado. Assim que o obteve, os magos persas, fascinados e ao mesmo tempo temerosos por seu poder, começaram a estudá-lo com extremo cuidado. No entanto, em uma noite fatídica, ao tentarem uma invocação, o grimório liberou uma energia sombria. Uma fumaça densa e negra emergiu de suas páginas, tomando conta do recinto. Os magos começaram a tossir sangue, seus corpos foram tomados por entidades malignas e, um a um, desabaram ao chão como se suas almas tivessem sido arrancadas. Apenas um sobrevivente, temendo que a maldição se espalhasse, decidiu selar o grimório dentro de um sarcófago de pedra e escondê-lo nas profundezas de um templo persa, onde jamais pudesse ser encontrado. A chegada de Alexandre, o Grande décadas depois, durante a expansão do Império de Alexandre, o Grande, o grimório foi descoberto.
Exploradores que vasculhavam templos antigos na Pérsia encontraram o sarcófago selado com inscrições enigmáticas, que emanavam uma energia perturbadora. Ao abri-lo, depararam-se com o livro amaldiçoado. Intrigados, os conselheiros e magos de Alexandre começaram a estudá-lo em segredo. Porém, à medida que desvendavam cada página, a atmosfera no acampamento se tornava mais inquietante. Sombras passageiras surgiam entre as tendas e um medo inexplicável se apoderava de todos. Receoso de que o livro trouxesse desgraças, Alexandre decidiu entregá-lo a um grupo de bruxas conhecidas como as Irmãs da Noite, uma seita que jurou proteger o Grimório com rituais de magia negra, ocultando-o de qualquer mortal que tentasse acessar seu poder. A traição de Astaria e a libertação da maldição. Por muitos anos, as Irmãs da Noite protegeram o Grimório, escondendo-o nas profundezas de uma floresta amaldiçoada. No entanto, com o passar do tempo, a corrupção do livro semeou discórdia entre elas. Enquanto algumas insistiam em mantê-lo selado, Astaria, a mais ambiciosa das bruxas, desejava o poder absoluto que o livro poderia conceder. O Grimório, consciente de sua ambição, começou a sussurrar-lhe segredos proibidos. Em uma noite de lua nova, Astaria traiu suas irmãs, conduzindo-as a um ritual sangrento, onde as sacrificou na tentativa de libertar o poder contido no livro. Mas ao abrir suas páginas e pronunciar as palavras de comando, forças demoníacas emergiram de seu interior, cercando-a. A floresta parecia ganhar vida. Os galhos retorcidos tornaram-se garras e a arrastaram até o centro do bosque, onde seu corpo ficou inerte. Seu olhar vazio se perdeu na escuridão, enquanto uma sombra sinistra desaparecia no solo. O Grimório, na Europa renascentista. No século XV, muitos anos após a morte de Astaria, o Grimório foi encontrado por um caçador que adentrou a floresta de Irkan. Desconhecendo sua origem, vendeu-o a um mercador que o levou até a Itália. Ali, o livro caiu nas mãos de Lorenzo di Castelvecchio, um nobre fascinado pelo ocultismo e pelas artes proibidas. Obcecado pelos símbolos enigmáticos que cobriam suas páginas, trancou-se em seu estudo por dias, tentando decifrar seus segredos. Mas o que encontrou dentro do Grimório era muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Mas a influência do Grimório começou a afetar a mente e a saúde de Lorenzo, mostrando-lhe visões de poder e glória. Certa noite, em uma tentativa de invocar uma entidade poderosa para obter domínio sobre seus rivais, ele realizou um ritual proibido. Ao finalizar, uma sombra de energia sombria emergiu do livro e o envolveu. Em vez de conceder-lhe o poder que ansiava, o Grimório o submeteu à sua vontade, arrastando-o pelo estúdio. Seu corpo começou a se decompor rapidamente, como se sua essência vital tivesse sido drenada em questão de segundos. O Grimório ficou no chão, envolto em uma névoa negra, à espera de sua próxima vítima. O temor da Inquisição. No século XVI, a reputação do Grimório começou a se espalhar pela Itália, após a trágica morte de Lorenzo di Castelvecchio. Aterrorizados pela maldição que pairava sobre sua família, seus descendentes decidiram se livrar do artefato obscuro. Eles entraram em contato com a Santa Inquisição, que naquela época perseguia ativamente qualquer vestígio de bruxaria e heresia. Os inquisidores, alertados pelos rumores de maldições e visões demoníacas, chegaram rapidamente à residência dos Castelvecchio, em Florença. Ao entrar no estúdio onde Lorenzo perecera, sentiram imediatamente a opressiva energia sombria que emanava do livro. Temerosos de sua influência, a Inquisição decidiu transportá-lo para a Basílica de Santa Croce, uma imponente estrutura gótica e um dos templos mais importantes da cidade, conhecido por guardar relíquias sagradas.
Uma vez lá, os inquisidores jogaram o Grimório em um poço profundo, oculto sob a basílica, cheio de água benta para neutralizar seu poder. Depois, selaram a abertura com uma pesada laje de mármore, garantindo que ninguém pudesse acessá-lo. Convencidos de que a água benta manteria a escuridão do livro contida, os líderes da Inquisição deram sua tarefa como concluída, deixando o Grimório preso nas profundezas da Basílica sob sua eterna sombra. O redescobrimento. Anos depois, durante obras de restauração na Basílica de Santa Croce, os operários encarregados de reparar o piso descobriram acidentalmente o antigo poço oculto. Ao quebrar a laje de mármore que o selava, encontraram o Grimório submerso na água, intacto apesar do tempo decorrido. O supervisor da obra, fascinado pela antiguidade do livro e desconhecendo sua história sombria, decidiu retirá-lo do poço e levá-lo consigo. Logo, a descoberta atraiu a atenção de um círculo ocultista que havia ganhado influência em Florença, conhecido como os Filhos da Escuridão. Obcecados em obter seu poder, eles procuraram o supervisor e adquiriram o Grimório. Uma vez em posse do livro, começaram a realizar rituais para liberar suas forças ocultas. Durante uma de suas cerimônias, o Grimório começou a emitir flashes cegantes que deixaram os presentes imobilizados. De repente, demônios emergiram das sombras, cercando os membros do círculo. As entidades infernais começaram a devorar suas almas, deixando seus corpos retorcidos em agonia. A sala se encheu de gritos e lamentos, enquanto o Grimório, alimentado pelo terror e desespero, permaneceu no centro do ritual fracassado, rodeado pelos restos decompostos daqueles que tentaram controlá-lo. Desde então, circularam rumores em Florença sobre uma residência que, à noite, emitia estranhas luzes de seu interior, como se algo dentro dela estivesse vivo. O Grimório amaldiçoado de Salomão permaneceu nessa propriedade por vários anos, até ser descoberto por um nobre local. O conde Vittorio Alberti, que havia ouvido falar dos fenômenos paranormais que envolviam a antiga propriedade, sentiu-se atraído pelos mistérios que a cercavam. Alberti, um homem obcecado pelo oculto, conseguiu obter o Grimório após adquirir a casa e todos os seus pertences. Fascinado por seu poder, decidiu levar o livro para seu castelo nas colinas da Toscana, onde começou a estudá-lo em segredo. Convencido de que o Grimório lhe concederia poder ilimitado, dedicou noites inteiras a tentar desvendar seus segredos. Durante um de seus rituais, Alberti tentou abrir um portal para outro plano, acreditando que poderia dominar as entidades que habitavam além. Das sombras, emergiu Asmodeus, o príncipe dos demônios, manifestando-se com uma força devastadora. Com um único olhar, Asmodeus reduziu a cinzas os servos do castelo, um por um, até que restassem apenas ele e o conde. Antes que Alberti pudesse reagir, o demônio estendeu a mão em sua direção, e o corpo do nobre se desintegrou em um instante. O castelo ficou em completo silêncio. Em meio aos restos do ritual, o Grimório permaneceu intacto, ainda carregado com sua sombria energia. A Ordem das Sombras e o encontro com Vlad Drácula. Após o desaparecimento do conde Vittorio Alberti, um grupo de nobres sombrios, conhecidos como a Ordem das Sombras, recuperou o Grimório e decidiu transportá-lo para terras distantes, buscando escondê-lo de quem pudesse reivindicá-lo. Em sua jornada, a Ordem chegou ao castelo de Poenari e entregou o Grimório a Vlad Drácula, também conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad, governante da Valáquia, era célebre por sua brutalidade e seus métodos de tortura, especialmente por empalar seus inimigos, de onde surgiu seu temido apelido. Sua crueldade o transformou em uma figura lendária e em uma das principais inspirações para o mito de Drácula.
Durante uma reunião secreta com Vlad, os membros da ordem, convencidos de que poderiam conquistar seu favor e compartilhar de seu poder, ofereceram-lhe o Grimório. Vlad, obcecado por domínio e imortalidade, viu no livro uma oportunidade para fortalecer seu reinado. Convencido de que poderia invocar forças sobrenaturais que o tornariam eterno, começou a utilizá-lo em seus rituais. Em uma de suas cerimônias, o Grimório começou a emitir sons guturais, e o castelo mergulhou na escuridão. Das sombras surgiu Asmodeus, o príncipe dos demônios, envolto em chamas infernais. Vlad, aterrorizado, mas determinado a subjugá-lo, tentou usar o Grimório para controlá-lo. Asmodeus, com um sorriso de desprezo, estendeu a mão e uma rajada de fogo envolveu Vlad. Seu corpo começou a arder enquanto ele se contorcia de dor. Os gritos do empalador ecoaram por todo o castelo enquanto o demônio o arrastava lentamente para o submundo. Finalmente, Vlad foi consumido pelo fogo e pelas trevas, deixando para trás apenas o Grimório, intacto entre as ruínas de sua tentativa fracassada. A descoberta no século XIX. Em meados do século XIX, o arqueólogo francês Francis Leclerc, obcecado pelas lendas de Vlad Drácula e do castelo de Poenari, organizou uma expedição com um grupo de pesquisadores para explorar as ruínas. Convencido de que um objeto amaldiçoado, ligado ao poder de Vlad, ainda estava oculto nos restos do castelo, iniciou a busca com fervor. Durante a exploração, o grupo desceu às catacumbas do castelo, onde Vlad havia torturado e executado seus inimigos. No ponto mais profundo dessas câmaras escuras, Leclerc sentiu uma presença chamando por ele. Ao final de um corredor, um brilho tênue e antinatural pulsava como se tivesse vida própria. Sem conseguir resistir, ele avançou em direção à luz e descobriu o Grimório. O livro estava envolto em uma atmosfera de energia maligna que vibrava com intensidade. No instante em que Leclerc o tocou, um tremor percorreu a catacumba, como se a própria terra reagisse à sua presença. Ao despertar o Grimório, de repente, as paredes começaram a exalar uma fumaça escura e figuras fantasmagóricas emergiram do chão. As almas daqueles que haviam sido executados por Vlad. Em vez de atacá-lo, as figuras formaram um círculo ao redor de Leclerc, seus olhos vazios fixos nele, como se o estivessem julgando. À medida que o Grimório emitia um brilho intenso, as aparições começaram a arder em chamas espectrais. Sem gritos ou lamentos, seus corpos se dissiparam em silêncio, deixando para trás apenas cinzas que caíam lentamente ao chão. Leclerc, horrorizado, compreendeu que havia despertado algo muito mais antigo e poderoso do que poderia compreender. Desesperado, fugiu do local e contatou dois dos feiticeiros mais poderosos de sua época, conhecidos por sua maestria nas artes sombrias, Armando Bal e Antoine Roux. Ambos, fascinados pelo poder do Grimório e por seu legado obscuro, aceitaram se unir a Leclerc em uma missão destinada a devolver o livro ao seu local de origem, conforme a antiga lenda do rei Salomão. A jornada a Jerusalém. Cientes dos perigos que enfrentavam, os três embarcaram em uma árdua jornada, atravessando desertos e montanhas. Sob o sol implacável do deserto, avançaram guiados apenas por sua determinação de selar o poder do Grimório. Finalmente, chegaram a Jerusalém, a antiga cidade de Salomão, onde, segundo as lendas, o rei havia sido sepultado. Lá, nos arredores da cidade, um ancião enigmático revelou-lhes que o túmulo de Salomão estava oculto em um antigo mausoléu sob o Monte das Oliveiras, um local que havia permanecido selado por séculos. Sem perder tempo, começaram a escavar com urgência, conscientes de que sua tarefa era perigosa e de que forças sombrias espreitavam nas sombras. Após várias horas de trabalho, desenterraram uma câmara sepulcral sombria e coberta de poeira.
Com as mãos trêmulas, o líder dos feiticeiros, Dubal, colocou o grimório sobre o túmulo de Salomão, esperando conter seu poder maligno para sempre. Um silêncio absoluto envolveu a sala. De repente, o solo começou a tremer e de entre a poeira e a areia emergiram figuras imponentes. Os antigos soldados amaldiçoados que serviram ao rei Salomão. Seus olhares vazios fixaram-se nos intrusos. Um destino selado. Os feiticeiros tentaram invocar seus poderes, mas seus feitiços foram inúteis contra as forças sombrias. Um a um, os soldados não mortos arrastaram Leclerc e os feiticeiros para o solo que se abria sob eles, engolindo-os em um abismo sem fim. No submundo, um cenário desolado e sombrio, repleto de sombras e fogo, Leclerc e os feiticeiros foram submetidos a torturas intermináveis. A cada instante, seus corpos e almas eram lentamente consumidos pela dor. Criaturas infernais os devoravam com uma crueldade inimaginável. Não havia tempo ali, apenas sofrimento eterno. Enquanto isso, na câmara sepulcral, Asmodeus emergiu das sombras, contemplando sua obra com um sorriso de satisfação. O príncipe demoníaco, satisfeito com as almas que havia reivindicado, tomou o grimório como seu troféu de guerra. Com um único gesto, desapareceu nas trevas do submundo, levando consigo o livro maldito. O eco de sua risada ressoou no túmulo vazio, enquanto o grimório se desvanecia para sempre nas profundezas do abismo, tendo reivindicado mais almas e deixando para trás apenas morte e escuridão. A maldição do grimório. O grimório, conhecido como as clavículas do rei Salomão, tem sido, ao longo dos séculos, muito mais do que um simples livro proibido. É um artefato amaldiçoado que deixou um rastro de morte, loucura e destruição nas mãos daqueles que ousaram possuí-lo. Desde sua criação pelo próprio Salomão, selado com sangue humano e oculto nas profundezas de seu reino, este grimório tem sido uma porta para o inferno. Um portal capaz de invocar as mais terríveis forças demoníacas. O grimório não é apenas uma relíquia do passado, é a chave para o abismo, um limiar para horrores indescritíveis. Aqueles que abriram suas páginas libertaram terrores além da compreensão humana, selando não apenas seu destino, mas também o de todos ao seu redor. Hoje, o paradeiro do grimório é desconhecido, mas sua lenda permanece viva, sussurrada nas sombras por aqueles que ainda buscam dominar seu poder. No entanto, mesmo que o grimório tenha desaparecido, sua maldição ainda persiste, aguardando o momento em que uma nova vítima ousará abrir suas páginas amaldiçoadas e libertará, mais uma vez, o caos e a morte. Se essa história cheia de mistério, escuridão e segredos ocultos no tempo te fascinou, não se esqueça de se inscrever nos Segredos Bíblicos 360. Aqui exploramos o proibido, o oculto e as verdades que foram enterradas pela história. Ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e junte-se a nós na busca pelos enigmas mais profundos da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos que desafiam a lógica e a razão.